O escritor Tarzan Leão traz no contexto desta semana o tema Enfim, sejamos felizes. Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. Enfim, sejamos felizes. Essa era a ideia de um filósofo grego muito importante chamado Epicuro. Epicuro e seu jardim. Ele ensinava aos seus alunos num jardim, andando, caminhando. Por isso que ele é chamado de peripatético, aquele que ensina andando. E a grande preocupação de Epicuro era para que as pessoas encontrassem a felicidade, o prazer e levassem de fato uma vida que lhes fosse agradável. Ele dizia que a filosofia é um fármaco, um remédio para 3 patologias que o ser humano tem: o medo de Deus, o medo da morte e o medo da dor. E que a gente deve buscar viver sem que esses medos pautem as nossas vidas. Que nós nos relacionamos ou nos relacionemos com essas questões sem medo, mas numa relação de intimidade. Sobre a morte, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: nós não devemos temer a morte, por uma razão muito simples. A morte, para quem está vivo, não existe. A morte, para quem morreu, a vida já não existe para aquela pessoa. Portanto, a morte não pode ser algo que nos preocupe, que nos tire o sono. Essa era a ideia de Epicuro. E ele dizia então que nós devemos procurar ter uma vida prazerosa, uma vida de prazer. Não esse hedonismo barato como nós vemos na sociedade. Muito pelo contrário. Ele dizia o seguinte, que as ações que nos dão prazer, nós precisamos avaliá-las muito bem, porque algo que me faz bem nesse momento pode me trazer um grande mal. Imagina uma situação extrema, um casal de namorado que está estudando, que pretende estudar, continuar a sua faculdade, no momento de despreparo, mantém relações sexuais e a menina sai grávida. Por causa de um momento de prazer, a vida futura daqueles dois mudou completamente. Ela, porque durante 9 meses vai carregar um filho na barriga, gestando depois, porque essa criança nasce, e como diz o ditado popular, quem pariu Mateus, que o balance. E aquele jovem, se for assumi-la e assumir o filho, também a vida dele mudará completamente, ou se ele optar por outro caminho, que é o abandono, ainda assim a sua vida mudará, porque ele será reprovado socialmente naquela sua atitude. Então, o prazer, antes de nos entregar ao prazer, nós precisamos avaliar para que aquele prazer não traga para nós grande tristeza, não traga para nós arrependimento futuro. Essa é a ideia de prazer quando Epicuro trabalha ela profundamente. E que nós devemos então buscar a felicidade. Claro que todos nós queremos ser felizes, eu não tenho dúvida disso. Quem, por vontade própria, quer ser infeliz? Só o poeta mesmo, o gênio Drummond, que diz: e esse gosto de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Algo mais ou menos assim que ele diz. Mas isso é apenas uma poesia. Nós não queremos ser infelizes, nós não queremos sofrer, nós não queremos sentir dor, por isso que tomamos um analgésico quando o nosso corpo dói. E aí, aquele então que conseguiu encontrar o grande amor de sua vida, que tem onde viver, que tem onde trabalhar para se sustentar e goza de saúde, deve então levar uma vida feliz, uma vida prazerosa, até porque nós vivemos, diz Epicuro, para esse encontro e esse desfrutar da felicidade. Eu gosto
de Epicuro. É um filósofo com quem eu tenho afinidade intelectual em muitas questões. Ele, claro, era um grego, era politeísta, e a ideia dele de Deus e dos deuses é bem diferente da que nós temos. Por exemplo, ele achava que os deuses, as divindades, não interferiam na vida, no cotidiano das pessoas. Estavam lá no mundo deles, nem ligando para nós. Essa não é a ideia cristã, judaico-cristã, por exemplo. Então, é claro que há distâncias enormes entre o pensamento dele e o pensamento cristão. Mas é muito bom ler Epicuro. Viva Epicuro e seu jardim. Até semana que vem. Shalom. Assista às quintas-feiras na TVC Paracatu, no Jornal da Cidade. Contexto com Tarzan Leão. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia. O cafezão.